Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 6 a 12. Mas os fariseus, retirando-se, entraram logo em conselho com os herodianos, para ver como o haviam de perder. Jesus retirou-se com seus discípulos para a banda do mar, e seguiu-o uma grande multidão de povo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia e das vizinhanças de Tiro e de Sidônia. Tendo ouvido as coisas que fazia, foram também em grande multidão ter com ele. Mandou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão o não atropelasse. Porque, como curava muitos, todos os que padeciam algum mal arrojavam-se sobre ele para o tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele ordenava-lhes com severidade que o não manifestassem. Palavra da salvação. Comentário: Marcos 3, de 6 a 12. São Beda. Os fariseus, reputando como crime o fato de que, imediatamente após uma palavra do Senhor, aquele que definhava estendeu incólume sua mão direita, entraram em conselhos sobre as palavras do Salvador. Por isso se diz: Mas os fariseus, retirando-se, entraram logo em conselho com os herodianos para ver como o haviam de perder. Como se cada um deles não fizesse aos sábados coisas maiores, levando alimentos, oferecendo o cálice e executando outras coisas necessárias para o sustento. E com efeito, de que modo aquele que disse uma palavra e foi feito podia ser acusado de trabalhar no sábado? Ou chama de Herodianos os servos do tetrarca Herodes, que, em função da inimizade que seu senhor guardava contra João, também perseguiam o Senhor, que João pregava, com ciladas e ódios. Segue-se. Jesus retirou-se com seus discípulos para a banda do mar, como homem que fugia das ciladas dos perseguidores, porque ainda não chegara a hora de sua paixão, e não havia lugar para esta fora de Jerusalém. Aí também deu um exemplo aos seus: se sofrerem perseguições em uma cidade, que fujam para outra. Os judeus, com efeito, vendo as obras de seu poder e ouvindo as palavras de sua doutrina, perseguiam-no. Os estrangeiros, por seu turno, levados apenas pela reputação de seus poderes, vieram em enorme batalhão para ouvi-lo e suplicar o auxílio de sua salvação. Por isso se segue. Mandou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca. Prostravam-se, pois, diante do Senhor ambos os grupos, aqueles que tinham as chagas das enfermidades corporais e os que eram atormentados pelos espíritos imundos, os enfermos com a sincera intenção de obter a saúde e os endemoniados, ou melhor, os demônios que neles habitavam, coagidos pela força do temor divino, não apenas eram compelidos a prostrar-se diante dele, mas também a confessar sua majestade. Por isso se segue, e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Por isso é admirável a cegueira dos arianos, que, depois da glória da ressurreição, negam o Filho de Deus, a quem os demônios confessavam ainda vestido da carne mortal. Segue-se, mas ele ordenava-lhes com severidade que o não manifestassem. Mas ao pecador disse Deus: Por que relatas tu os meus preceitos? Salmo 50:16. O pecador é, pois, proibido de pregar o Senhor, para que ninguém, ao ouvir o que prega, siga o que erra. Com efeito, o diabo é um mestre perverso, pois com frequência mistura coisas falsas às verdadeiras, de modo a ocultar, com a aparência da verdade, a prova da fraude. Além disso, não apenas os demônios, mas também os que foram curados por Cristo e os apóstolos diante da paixão recebem a ordem de guardar silêncio sobre ele, para que, uma vez pregada a divina majestade, a dispensação da paixão não fosse atrasada. Por outro lado, de acordo com a alegoria,
no fato de ter saído o Senhor da sinagoga e se retirado para a banda do mar, prefigurou-se a salvação das nações, em direção às quais, pela fé, ele dignou-se de ir, tendo abandonado a Judéia por conta da perfídia e de maneira conveniente, as nações agitadas pelos diversos circuitos dos erros são comparadas à instabilidade do mar. E uma grande multidão de diversas províncias o seguiu, pois, pela pregação dos apóstolos, recebeu ele benignamente muitas nações que vinham em sua direção. Já a barca que no mar serve ao Senhor é a igreja reunida entre as nações. Por causa da multidão, para não se comprimir, sobe na barca, pois, fugindo das mentes turbulentas dos homens carnais, alegra-se em ir em direção aos que desprezam a glória deste mundo e em, com eles, fazer morada. De outra parte, é diferente comprimir o Senhor e tocá-lo, pois comprimem-no quando, com pensamentos ou obras carnais, perturbam a paz, na qual reside a verdade. Toca-o quem, pela fé e pelo amor, recebe-o no coração. Por isso, aqueles que o tocaram são contados como salvos.